Olha você por aqui, que coisa maravilhosa, linda, estudando, fazendo seu dever de casa. Eu sei que você viu minha publicação lá no Instagram, a publicação dessa redação aqui, porque o patriotismo é importante na carreira militar. Eu sei que você curtiu e eu sei também que eu posso contribuir muito mais para sua aprovação. Vem comigo, porque hoje é dia de passo a passo. Vou te mostrar alguns bizus, o que eu pensei durante a elaboração desse texto. Eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Tua vida é uma correria, eu tô sabendo disso. Pronto. Eu vou direto para minha redação, tá? Tua vida é uma correria, eu tô sabendo disso. E você não veio para cá para ficar me olhando. Confere. Então, por que o patriotismo é importante na carreira militar? Fala para mim. Você teria argumentos para construir uma tese, uma boa argumentação? Eu começo assim, ó, aos combatentes das Forças Armadas. Qual a abreviação correta de Forças Armadas? Pelo amor de Deus, FA. Embora insistam em FFA, o correto é FA, tá? Reservam-se condutas imprescindíveis. Professora, olha essa tela, professora. Imprescindíveis. Eu vou exemplificar, né? Como o amor à pátria, sempre com letra maiúscula, tá, meu benzinho? A pátria. Previstas, inclusive, no Estatuto. Pronto. No Estatuto dos Militares. Olha aqui. Vou voltar para minha tela aqui. Aos combatentes das Forças Armadas reservam-se condutas imprescindíveis, como o amor à pátria, previstas inclusive, perdão, no Estatuto dos Militares. Repare você, que eu quando iniciei o tema Pé na Porta, a gente poderia iniciar o tema, né? Se chamam muito de contextualização. Eu digo que é a primeira parte da redação, da introdução. A introdução também é uma espécie de redação. Todo parágrafo é uma espécie de redação em termos de estrutura. A introdução tem uma introdução, tem um desenvolvimento, um recheio, tem a conclusão de sua própria introdução. Tá entendendo? Cada parágrafo tem uma microestrutura também. E aqui na apresentação do tema, eu não comecei falando das Forças Armadas, embora eu pudesse fazer isso. Poderia, né? Começar falando das Forças Armadas, da carreira militar, do militarismo, do militar em si. Dessa vez, pezinho na porta. Eu já entro no tema nas primeiras linhas do texto. Professora, funcionou muita coisa. Agora, eu prossigo desse jeito. Vem comigo que eu vou voltar para lá. Vou continuar escrevendo. Aí eu digo assim para você: o patriotismo representa, na verdade, poderia dar o significado, mas eu digo um pouco além disso, né? Ó, mais do que mero comportamento legitimado nos manuais militares. Agora pensa, legitimado por. Tá vendo que eu dei uma definição e um plus aí? Quando eu digo é mais do que mero comportamento, é uma espécie de comportamento que é legitimado pelos manuais militares, né? Mas constitui comprometimento genuíno com a missão. Eu poderia parar por aí, comprometimento genuíno com as Forças Armadas. Não trabalha a linguagem do seu texto, meu Deus. Com a missão precípua. Sabe o que é a missão precípua do militar? De todo combatente. Qual é a missão? Mando 2 pontos aqui e vamos lá, trabalhando a linguagem. Para guardar a nação. Vamos lá. Prosseguindo, eu vou entrar na minha tese já, tá? E depois eu volto para ver o que ficou faltando aqui em termos de letra para fazer a correção. Na minha tese, eu prossigo com o efeito, ou seja, diante disso, consequentemente, assim, esse tipo de conduta
Tá vendo que eu tô fugindo da repetição viciosa de patriotismo, patriotismo? Porque, veja, é patriotismo ou é amor à pátria, né? A gente não tem muito o que fazer, não. Então, é uma conduta, é um comportamento, eu prossigo. Com efeito, esse tipo de conduta evidencia-se como força motriz do prestamento militar, ó, da função militar, prestamento militar. Vamos lá, quer em tempos de paz, quer em panorama de conflito. Pronto, vou voltar para minha tela aqui com você, daqui a pouco eu faço algumas correções. Vamos ver como é que ficou isso aqui? Aos combatentes das Forças Armadas reservam-se condutas imprescindíveis, como o amor à pátria, previstas inclusive no Estatuto dos Militares. E ponto. O patriotismo representa, na verdade, mais do que mero comportamento legitimado por manuais militares, mas constitui comprometimento genuíno com a missão precípua de todo combatente, e salvaguardar a nação. Eu vou parar por aqui que eu quero fazer uma observação. Às vezes, um adjetivo que você coloque, ou um aposto, alguma espécie de vocábulo que reforce, por exemplo, ou adjetivando ou reforçando o teu discurso mesmo, já soa como uma espécie de estratégia argumentativa e dá ao teu texto mais cara de texto argumentativo. Eu poderia dizer que constitui comprometimento com a missão precípua. Eu disse que constitui comprometimento genuíno. Confere como determinados vocábulos, eles dão mais a cara do autor, e se a gente está falando de dissertativo argumentativo, é justamente é isso que a gente quer, reforço de ponto de vista. Às vezes, uma palavra soa ali como uma espécie de reforço de ponto de vista, e vocês às vezes não percebem isso, mas o uso de adjetivos e apostos, expressões que de alguma forma reforçam um outro termo, ou caracterizam, ou delimitam um termo anterior, funciona demais no texto dissertativo argumentativo. Tem 2 pontos ali depois de salvaguardar a nação. Com efeito, esse tipo de conduta evidencia-se como força motriz do prestamento. No prestamento está faltando alguma coisa aí, prestamento militar, provavelmente. Quer em tempos de paz, quer em panorama de conflito. Normalmente você pensa assim, ó, por que o patriotismo é importante na carreira militar? Ele é importante para esse tipo de missão e para esse tipo de missão. Mas espera. A banca, nesse caso a banca sou eu, né? O estratagema, esse tema é de autoria nossa. Adoraria que caísse um tema desse no Toró, porque temos um gabarito aqui, né? A banca te pergunta por que o patriotismo é importante na carreira militar. Então, você precisa responder essa pergunta em tema de tese, né? Eu estou dizendo que é importante porque evidencia-se como força motriz no prestamento militar. Eu respondi. E aí, os teus argumentos podem sim demonstrar de que modo, por exemplo, o patriotismo é importante. E ao longo da redação você reforça o discurso da relevância dessa conduta e desse comportamento. Tá bem? Vamos ao parágrafo de desenvolvimento. Acho que não tem nada para corrigir, né? Quando eu venho para essa tela que a letra fica pequenininha, aí você já viu. Doutora de óculos. É, meu bem. De óculos. Cadê? Aqui. Sei que tinha mais um ponto aqui, deve ser algum cisco na minha tela. Vamos prosseguir. Então, parágrafo de desenvolvimento 1, eu preciso falar do patriotismo evidenciado em tempos de paz. Bora! Pelo amor de Deus, olha o tamanho desse parágrafo aqui. Quando eu faço parágrafo no Canva, ele não é aquela benção assim, como no Word, né? No Word, por que isso? No Word, a minha luta com o parágrafo vai ficar grande, melhor do que pequeno. No Word você dá um tab e tá tudo certo. Aqui não, fica gigante desse jeito. E você se engana. Se você pensa que o espaçamento de parágrafo não é importante, eu vou voltar para essa tela para te dizer. Sobre espaçamento de parágrafo. Se a tua banca é minimamente cuidadosa e zelosa, se você faz um espaçamento de parágrafo ridiculamente grande, tá errado. Se você faz um espaçamento de parágrafo ridiculamente pequeno, tá errado também. Pedagogia do estratagema. A última redação que eu dissertei para um concurso da FGV, que eu faço, né, de certo, não tem pouco tempo isso. Eu fui apenada pelo professor Marcos, porque ele disse que o meu espaçamento de parágrafo estava insuficiente. E ele é o meu corretor, eu enfio minha viola no saco e trato de me corrigir. Você confere? O Marcos é corretor do estratagema.
A Isa também adora me dar canetada. Eles fazem isso. As redações que eu escrevo eu mando para correção a propósito. Humildemente, sandálias da humildade. Quem sou eu na fila do pão? Todos somam na nossa preparação, no nosso aprendizado e aqui no estratagema. Então, eu continuo assim, ó, primeiramente, cabe mencionar a relevância de práticas patrióticas. Meu Deus, a gente faz de tudo para não repetir um patriotismo. Economiza aí, minha filha, meu filho. Mesmo em situações livres de conflito armado. Olha aqui, você percebeu isso aqui? Na verdade, o que eu fiz foi não repetir tempos de paz. Quando eu falo de conflito armado, eu estou retomando tempos de paz com outras palavras. Bem, se eu não tenho conflito armado, automaticamente eu vivencio tempos de paz. Eu vou colocar uma exemplificação aqui, ó. A exemplo das operações, aí um cisco aqui no vizinho de cima, realizadas nas regiões mais ermas do país. Eu vou prosseguir. Nesse sentido, fica comigo. Eu quero te dar uma informação importantíssima aqui. O sentimento. Olha aqui, eu vou voltar para minha câmera, que eu quero bem compartilhar um negócio com você. Eu não sei se você percebeu isso aqui. Esse texto está publicado lá no Instagram, eu fiz ele ontem, tá? E aí a professora está fazendo, na verdade, aqui alguns apontamentos sobre como eu fiz, o passo a passo dele, o que eu pensei. Eu quero te mostrar uma coisa. Será que eu consigo compartilhar isso aqui? Quando eu estava fazendo o rascunho desse texto, eu observei. Esse é o meu rascunho, na verdade. Só que eu faço rascunho bonitinho para não precisar passar limpo, sabe? Ó, é um rascunho muito bonitinho e apresentável. E aí, olha aqui, nesse sentido, o sentimento pela pátria, olha o amor pela pátria aí sendo retomado. Tá vendo aqui? Olha aí, uma forma de você corrigir um erro no teu texto. Só queria mostrar isso para vocês. Às vezes vocês encrencam muito com razão. Pelo amor de Deus. O exército, ele é cri-cri demais em relação a isso. Se você vai fazer relação pro EB, eles têm um critério que avalia isso. E a limpeza do texto. Inclusive, esse é o nome do critério. Limpeza do texto. Então, você é apenado sim. Toma cuidado. Agora, Marinha e FAB, a Marinha também é bem conservadora. Eu não acho que você tem que ser vida louca no seu rascunho, não. Tá? Na sua folha oficial. Mas a FAB finge que não vê absolutamente nada. Então, vamos lá. Se você vai fazer prova para a FAB, não se preocupe. Preocupe-se menos ainda com a questão de rasura no seu texto, mas a gente evita. O que eu digo? É um desrespeito com o corretor que está lá do outro lado, que está ligando uma palavra a outra. Ele é uma letra que ele nunca viu, ele está tentando entender a tua mensagem, compreender a mensagem, ainda encontrar erros aqui para fazer o trabalho dele, para corrigir. De repente, você com um texto batizado pelo... Aí não, né? Todo rasurado. Mas vamos prosseguir. Nesse sentido, eu vou para a redação de novo. Bom, o sentimento pela pátria. Sentimento pela pátria. Eu usei pátria lá em cima, né? Se não me engano. Queimei meus cartuchos. Nesse sentido, o sentimento pela pátria. Deixa eu fazer isso aqui para eu não me perder, já que eu não estou criando, né? Então eu preciso ficar olhando para a folha. Motiva ainda mais o compromisso da tropa. Motiva. Olha o trabalho do texto. Ele não motiva o compromisso da tropa. Ele motiva ainda mais. Pronto. Ele não motiva, ele motiva ainda mais. Trabalha a linguagem do texto aí, o compromisso da tropa. Eu não vou terminar a minha frase aí. Normalmente vocês fazem isso. Escreve um pedacinho, escreve um projeto de frase, um cisco de frase. Pronto, final. Lá vem ele, faz outra afirmação, outra afirmação, outra afirmação. Para com isso, menino. Aprofunda essa argumentação. Então, vamos lá, eu vou continuar essa frase aqui. Eu disse que, nesse sentido, o sentimento pela pátria motiva ainda mais o compromisso da tropa, a qual ausenta-se, poesia, do seio familiar. Linguagem subjetiva, uma vez ou outra pode, tá? Familiar.
Às vezes, eu queria colocar em determinadas circunstâncias, mas não tem muito espaço para isso. Você já viu que eu escrevo pra caramba, né? Então vai às vezes mesmo. Por longos períodos. Para quê? Objetivo, para promover. Tem que ter um propósito, né, meu Deus? Dignidade. A populações de menor prestígio social. Você vai dizer que a população é pobre, que a população é carente? Tá errado? Não, não tá errado. Mas olha como é mais interessante de dignidade você falar dessa forma, né? É uma linguagem mais polida, na verdade. A gente minimizar uma figura de linguagem, né? Quando você minimiza uma circunstância. Porque é miséria, é pobreza, é indignidade social e a gente ameniza, usa essa figura de linguagem e fala que é uma população de menor prestígio social. Isso é trabalhar a linguagem, tá? E aí, vamos ver como é que ficou? Preciso olhar para esse texto aqui, né? Para ver se tem coisa para corrigir. Primeiramente, cabe mencionar a relevância de práticas patrióticas. Isso aqui é um trava-línguas. Acho até que eu mudaria essa palavra aqui. Vou deixar, não vou mudar não, porque já está publicado lá. Mas não é uma espécie de trava-línguas. Isso pode ser apenado em língua portuguesa, tá? Práticas patrióticas, mesmo em situações livres de conflito armado. A exemplo das operações realizadas nas regiões mais ermas. Achei. País. Nesse sentido, o sentimento pela pátria, patriotismo, motiva ainda mais o compromisso da tropa, a qual ausenta-se do seio familiar, às vezes por longos períodos, para promover dignidade a populações. Não tem crase, né? Teu português da Índia. Não tem crase mesmo, não. Eu não vou te dar copa. A populações de menor prestígio social. Por que será que não tem crase? Você, se não sabe a resposta, imagina. O de crase. Aí eu prossigo. Você fala assim, Deus é mais, olha o tamanho desse parágrafo, já devia estar se encaminhando para o final. Claro que não. Seu texto tem 30 linhas, a gente pode e deve fazer um parágrafo de desenvolvimento de até 9 linhas. Eu prossigo. Os navios. Ah, você sabe. Com certeza, quando eu falei assim de operações, eu falei lá, né? Operações realizadas em regiões ermas do país. Os navios da Esperança. Fofos. Quero que você saiba o que significa isso. Assim designados. Professora, eu não vou fazer prova da Marinha do Brasil. Toma jeito, esse é um projeto muito famoso. Deixa eu ver que tela que eu tô compartilhando com vocês. Pronto, tá certo. Tá ruim não. Eu vou para a tela de redação. Mas olha, mesmo que você não vá fazer prova para a Marinha do Brasil, tem determinados projetos, gente, de expressividade, notoriedade nacional que você precisa saber. Tem que estar na ponta da língua. Então, assim designados pela Marinha do Brasil. Só botei Marinha do Brasil porque é o nome completo da força, porque na verdade eu não queria usar Brasil ali. Fiquei com maior pena de usar Brasil ali e precisar mais pra frente. MB. Mesmo que eu não utilize lá na frente, essa abreviação a gente coloca, né? Segura o meu erro de velho. Exemplificam bem essa realidade. Tá percebendo que o meu repertório sociocultural veio justamente para legitimar aquilo que eu disse anteriormente, né? Veio para legitimar o que eu disse anteriormente. Olha, o repertório sociocultural, uma cerejinha do bolo. E não monta um texto argumentativo, não elabora um texto argumentativo a partir do repertório sociocultural. O repertório sociocultural ele entra para legitimar o teu ponto de vista e a tua argumentação. E foi o que eu fiz aqui. Eu disse que existem operações que são realizadas em regiões ermas do país, né, que refletem um sentimento de patriotismo. Eu falo que essa galera se ausenta do seio familiar, é um sentimento de abnegação total. Aí vem o repertório sociocultural e vai dizer, olha esse repertório sociocultural aqui, tá? Reflete, evidencia. O que eu coloquei aqui exemplifica. Exemplifica exatamente essa realidade. Exemplificam bem essa realidade. Porque a gente consegue aplicar tudo que eu disse anteriormente nesse repertório, tá? Cerejinha do bolo. Voltei. Texto longo? Longo. 30 linhas. Figura, né não? Aí eu mandei um ponto e vírgula aí porque eu não queria encerrar minha frase ali. Se por um lado, os ribeirinhos da região amazônica
ribeirinhos, região amazônica, são contemplados. A minha unha tá me atrapalhando. Unha grande. Meu Deus. Atendimento médico hospitalar. Olha, eu não soltei o navio da Esperança ali no Paraná. Não, eu não soltei os navios da Esperança. Bem aqui no meio da redação e falei, ele que lute. Calma que eu já explico isso melhor. Por meio dessas embarcações. Por outro, há de se considerar também a abnegação. Ou seja, o que o navio da Esperança tem a ver com isso, gente? Pronto, a abnegação dos profissionais que atuam em benefício de seus concidadãos. Ai, olha aqui. Vou voltar para cá, para minha tela. Preste atenção quando a prof fala sobre vincular o repertório sociocultural à argumentação e torná-lo produtivo, suficiente dentro da argumentação. Soltei ali no meio do texto Navios da Esperança. Se o corretor nunca tiver ouvido falar nisso, Navios da Esperança, vamos supor até que seja uma banca civil. Se for uma banca militar e ele souber o que são os Navios da Esperança, ainda assim, não é sobre o que ele sabe, é sobre o que você escreveu no texto, em forma de clareza. Tá? Então você pode ser apenado, mas o corretor é militar, ele sabe. Não, é sobre o que está escrito. Tá? Aí, ó, falei, ó, os navios da Esperança, assim designados pela Marinha do Brasil, exemplificam bem essa realidade. Parei aí. Não vou falar mais nada de navios da Esperança. O leitor, o teu corretor, ele não é só corretor, ele é leitor de texto. O leitor tá assim, mas o que tem esse tal de navio da Esperança, gente? Com essa argumentação, não vai me dar mais nenhuma informação, exemplifica bem essa realidade. Tá, mas eu não sei como exemplifica bem. Então, pondere a respeito das informações, né? O que eu coloquei na redação é suficiente para o leitor entender e compreender? Nesse caso, não era suficiente. Então, precisei prosseguir a frase e dar mais pistas e indicações sobre esse programa, esse projeto, essa operação militar aí. Aí eu disse, ó, os navios da Esperança, assim designados pela Marinha do Brasil, exemplificam bem essa realidade. Se por um lado os ribeirinhos da região amazônica são contemplados por atendimento médico hospitalar, misericórdia, letra pequena, aqui para mim, por meio dessas embarcações, peraí, navios da Esperança, os ribeirinhos são contemplados por atendimento médico hospitalar. Ah, tá, é suficiente? Não, por meio das embarcações. Ah, tá, os navios da Esperança são embarcações que prestam serviço médico hospitalar. Tem erro, né? Entendeu isso? Por meio dessas embarcações, por outro, há de se considerar também, estou voltando ao patriotismo. Há de se considerar também a abnegação desses profissionais que atuam em benefício de seus concidadãos. É abnegação, amor à pátria e a função precípua do militar, que é salvaguardar a nação. Perfeito, entenderam isso? Vamos para o parágrafo de desenvolvimento 2. Pronto, já passamos para outra folha então, né? Vamos lá. Aqui eu deixei até um asterisco para não perder a minha formatação de texto, para não precisar mexer nisso aqui. Aí, uma redação que você tem 30 linhas? Ei, calma aí. Como é que vai escrever perspectiva e falar ao mesmo tempo? Tem como não, meu pai. Em outra perspectiva, você tem 30 linhas de texto. Vamos combinar? Dá para escrever perspectiva, né? Palavras assim maiores, mais trabalhadas. Que a galera que tem 20 linhas vai fazer prova pré-FGV, ó, tá lascada, né? Só 20 linhas, você escolhe até vocábulos menores. É desse a luta. Vamos lá. Em outra perspectiva, o que eu trago aqui como tópico frasal? Eu vou escrever o tópico frasal e precisamos nos lembrar do que eu coloquei lá em cima da minha tese, tá? Em contexto bélico, já lembrei. Eu falo de tempos de paz e tempos de conflito. Então, eu estou falando de contexto bélico. Eu estou retomando a minha
meu argumento da tese com outras palavras. Espera-se dos combatentes comprometimento maior, ainda maior. Acho que eu já coloquei ainda nesse texto aqui. Ainda maior com o país. Isso reforça o meu discurso, percebe? Vou parar minha frase por aqui? Claro que não. Vou prosseguir, tá? Uma vez que esse tipo de situação só para não falar, uma vez que em contextos de guerra, não. Existem outras formas de você retomar termos, né? Põe em risco a própria vida dos soldados. Posso falar militares aqui de novo, não. Senão o professor Marcos e a professora Isabela comem meu fígado. Eu já falei militares lá na introdução, coloquei militares lá no desenvolvimento 1, aí já viu, né? É um caô imenso para mim. Outra perspectiva, em contexto bélico, espera-se dos combatentes comprometimento ainda maior com o país, uma vez que esse tipo de situação põe em risco a própria vida dos soldados. Como que eu prossigo isso aqui? Vamos desenrolar. Você não é carioca para... Você não precisa ser carioca para saber desenrolar. No Rio, a nomenclatura era prossiga, aprofunde seu argumento. Qual é a nomenclatura utilizada aí? Na sua terrinha, na sua região. Aqui é desenrola, vamos embora. Então, ó, à vista disso, vou apresentar uma consequência. Óbvio, se eu tenho esse mecanismo de coesão, vamos embora. Simulações de combate. Você tem repertório sociocultural para isso? Falar sobre simulações de combate, pois eu vou trazer um para você. Todo ano acontece pelo menos uma simulação como essa. Acho que eu nunca levei para o estratagema, numa discussão de texto, esse tipo de operação aqui. Eu não me lembro, pelo menos também. Já fiz muitas lives, né? Mas não me lembro. Como exercício, letra maiúscula, tá? É o nome da simulação, o nome do exercício, tá? Conjunto tápio. Eu coloquei aqui 2022, mas você pode colocar só conjunto tápio. Depois eu vou até pegar meu lápis para apagar, porque assim, eu coloquei 2022 na redação, mas ele não é só 2022, né? A gente tem anos anteriores, o exercício já ocorre há alguns anos, na verdade. Então, à vista disso, simulações de combate como exercício conjunto tápio tornam-se imprescindíveis. Eu acho que eu já usei imprescindíveis lá em cima na introdução. Tornam-se fundamentais. Ela fala assim, posso repetir uma palavra só uma vez? Pelo amor de Deus. Você tem um vocábulo para fazer uma substituição boa, uma substituição adequada? Você vai ficar queimando cartucho com repetição de termos, ainda mais sendo uma palavra que é tão marcante, é uma palavra tão expressiva, né? Teu corretor vai ler imprescindíveis e não vai esquecer nunca mais. Você repete o que algumas vezes na sua redação. Confere, você repete preposições, de, o para. Mas o teu corretor não vai se lembrar disso com tanta facilidade. Agora, o imprescindível, já mandei um desse lá em cima. Coloca uma palavra diferente aqui embaixo, tá? Bom, vou apresentar uma justificativa, né? Tornam-se fundamentais. Conquanto oportunizam. Com quanto ou por quanto? Por quanto? Com quanto é embora. Por quanto oportunizam reflexões sobre o real perigo intrínseco. Já usou essa palavra? Intrínseco. Intrínseco e inerente são muito úteis, viu? Anota aí no teu caderninho. Ação militar. Pronto. Agora sim, encerrei a minha frase. Deixa eu ver se eu escrevi isso corretamente. À vista disso, simulações de combate como exercício conjunto tátil tornam-se fundamentais, porquanto oportunizam reflexões sobre o real perigo intrínseco à função militar. Maravilha! E aí eu prossigo o meu parágrafo assim, ó. Outro sim, além disso,
Veja bem, se você acha que você só pode usar, por exemplo, além disso, um mecanismo aditivo no início do parágrafo, e segura esse rojão aí, porque eu vou lançar mão desse recurso e eu vou mostrar para você como isso funciona, tá? Então, além disso, outro sim, já usou outro sim na sua vida? Curtiu? Comenta aqui, galerinha. Então, outro sim, verifica-se ainda ou também. Vamos enfatizar esse também aqui, ó. Verifica-se também que o engajamento de civis voluntários. Tem militar aqui falando assim, engajamento, professora, engajamento. Olha, 90% dos militares utilizam a palavra engajamento, não é engajamento, tá? O engajamento de civis voluntários em conflitos armados. Será que eu repeti muitas vezes conflitos? Acho que sim. Em conflitos armados representa uma parca, sabe assim, a minoria, uma parca parcela. Pronto, te dei um bizu aí de vocabulário. Parcela de combatentes. Como evidenciado, tirei isso de onde, hein, meu bem? Bom, como evidenciado no atual conflito, viu que eu afirmo? E eu não afirmo e saio fazendo afirmações assim, a meu gosto, a minha própria vontade, um texto dissertativo, argumentativo. Pronto, o crânio. Vou falar isso falando com vocês aqui, ó. Pronto, tete a tete. Acho que eu não tinha nem aberto minha câmera assim ainda. O texto dissertativo argumentativo não se trata de um compilado de achismos. Não é. Se você faz uma afirmação, por exemplo, como essa aqui, dizendo que existe durante um conflito de guerra, durante conflitos armados, existe uma parca parcela de voluntários, né? Sabemos desse tipo de informação, é verdade. Voluntários, civis, quem vai para a guerra mesmo é o militar, essa é a função dele, e ele sabe disso, ele é preparado para isso, psicologicamente, inclusive. Mas não se trata de fazer afirmações. Tudo que você puder afirmar e aprofundar e mostrar coerência um texto argumentativo, já que não é um compilado de achismos, então você vai fazer. Foi o que eu fiz aqui. Eu disse que em conflitos armados, os civis voluntários representam uma parca parcela de combatentes. De modo, eu posso provar isso aqui. Aí eu disse, ó, como evidenciado no conflito atual entre Rússia e Ucrânia. A gente sabe que, em sua maioria, eles são militares, mas sabemos também que existem voluntários, principalmente notícias da Ucrânia nós temos nesse sentido, né? E decidiram pegarem armas para defender a própria nação e o próprio território. Voltei para o meu texto. Entendeu isso? Espero que isso tenha ficado claríssimo para você. Isso ajuda na questão da coerência do texto, do aprofundamento argumentativo também, né? Essa circunstância evidencia, mostra, sei lá, o quanto o amor à pátria. O amor à pátria, não vou botar pátria de novo, não. Com medo de levar uma canetada aqui. Nação, pronto. É inerente. Ó, inerente aí. Carreira na caserna. A carreira militar, tá? Carreira na caserna. A gente fala desse modo também. Inerente à carreira na caserna. Posso prosseguir essa frase? Aham. Nada de superficialidade, viu? Além de fundamental. Mandei um ponto e vírgula, quero continuar essa frase aqui em termos de aprofundamento argumentativo, o assunto tem a ver, e eu mandei um ponto e vírgula aqui. A medida que, você já usou a medida aqui na sua redação? Olha a quantidade de conectivos que você não usou no seu texto. Porquanto, eu sei que a maioria não utiliza, outros sim, à medida que a população em geral retira-se, não é verdade, escuta essa, das zonas de guerra. Isso é fato. As forças armadas, se fosse para uma revista das Forças Armadas, a gente mandaria assim, as forças singulares, mexe logo no emocional.
e seus homens nelas permanecem. Coragem, por isso que eu não sou militar. A frouxidão em pessoa. Aí, concluo o meu parágrafo assim. Essa circunstância evidencia o quanto o amor à nação é inerente à carreira na caserna, além de fundamental. À medida que a população em geral retira-se das zonas de guerra, as forças armadas e seus homens nelas permanecem. Pronto. Coragem, né, meu povo? Vamos à conclusão? Vou fazer uma síntese, né? O que você está pensando aí? Ai, meu Deus, quem... Voltei. Ai, meu Deus, vou fazer uma conclusão interventiva. Dizer que é necessário fomentar o sentimento de patriotismo e quem deve fazer isso é a própria instituição militar por meio de palestra, não sei o quê. Gente, preste atenção. É o que mais se faz dentro das Forças Armadas. Né? Tudo que eles fazem em termos de missão tem um propósito maior, que é justamente manter em primeiro lugar o bem-estar da nação, né? Soberania do país. Ele vai porque ele tem como isso uma missão precípua de vida, né? Então ele vai para a missão, não é só porque é o emprego dele. Ele vai para salvar, ele vai para... Existe um sentimento altruísta aí, né? Eu tenho um militar em casa que não é mais das Forças Armadas, que pediu baixa, não quis mais ficar viajando por aí pelo Brasil. Não é mais do Exército, das Forças Armadas, permanece militar, né? Embora de outra instituição. É diferente, sabe? É um negócio que retumba aqui dentro, assim, eu tenho que salvar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meu Deus do céu. Aquela tragédia que teve em Petrópolis, misericórdia. Deve ter um ano, pouco mais ou menos. Não mais do que isso. Quantidade, gente, de voluntários, da galera que se apresentou para prestar serviço militar. E meu esposo incluído nessa questão aí, né? Lá nos escombros, o Corpo de Bombeiros que normalmente fica à frente dessas tragédias que ocorrem nos estados e em seus municípios, onde todo mundo não está. Militares estão. E não é por uma questão de salário, emprego, obrigação. Óbvio que isso rola, mas em primeiro lugar, o que eu percebo, né? Tendo um militar em casa e em contato com tantos militares, é que tem um negócio que é diferente, né? A vocação. Tema de redação sobre vocação, se a vocação é importante na carreira militar. Bom, hein? Vocação é importante na carreira militar? Meu ponto de vista, sim. Cenas para os próximos capítulos, né não? Eu vou para minha conclusão agora. Enfim, né? Fiquei falando aqui no seu ouvido, espero que tenha contribuído muito. Ah, meu Deus, o velho e bom, portanto. Fala você. Portanto, seja em contexto de paz, seja em tempos de guerra. Vou fazer uma síntese. Para que você vai trazer aí uma proposta interventiva? Amor abnegado. É uma conclusão emotiva para mexer logo com apelativa toda a vida. Já vamos usar essa figura de linguagem, né? O amor abnegado dos soldados à nação reverbera, meu bem, em suas missões. Confere. Provamos que sim. Por isso que é uma síntese. Ao longo do texto, nós exemplificamos missões que precisam, né, desse sentimento abnegado, desse amor abnegado do profissional militar. Aí eu prossigo assim, ó. Imagina que teu corretor destaca-se desse modo. Imagina o teu corretor militar lendo um desfecho de redação. Assim, ó. Destaca-se desse modo a relevância do patriotismo. Agora eu posso usar, né? Meu pai.
para assegurar. Passei a redação toda economizando no patriotismo. Fala pra mim, essa não é a tua luta também? Ah, os sinônimos. Nacional e a soberania do país. Nação de novo não, acabei de substituir. O desfecho que o teu corretor, sendo militar, ele vai reconhecer. Até eu, que não sou militar, me lembrei desse repertório sociocultural. Eu escuto esse bendito. Não vou queimar cartucho agora. Pera, deixa eu colocar aqui primeiro. Você vai saber. Se você é militar ou tem contato com militares, você vai falar assim, professora. Intertextualidade, tá? Isso aqui não é um repertório sociocultural que eu vou inserir. Pode perceber que não é um repertório sociocultural, isso é intertextualidade. Se ele entender, ok. Como eu vou dizer? Um upgrade. Um plus, vamos dizer assim. Se ele não entender, vai continuar fazendo sentido no texto. Ele só não conseguiu associar a um outro texto. Quer ver? Diante disso, se prepara, permanece incólume. Poesia. Ele chora. O Brasil. O brilho do corredor militar tá assim, ó. O Brasil, sob o resguardo abnegado. 2 vezes nesse parágrafo, não acredito. Abnegado. O amor abnegado, resguardo, eu teria que mudar isso. Eu não ia me aguentar abnegado 2 vezes. Você não deixa o texto descansar? Tem que deixar, porque senão fica assim. Abnegado dos heróis, agora sim, de fibra. Tcharam! Conseguiu identificar aí onde está o intertexto? Diante disso, permanece incólume o Brasil, sob o resguardo abnegado dos heróis de fibra. Se você não conseguiu entender esse final de redação, pegue como leitura, né? A título de curiosidade, jamais. Eu sei que você não tem tempo para isso. Você pode inserir isso aqui em forma de repertório, num texto, inclusive, né? Pegue o hino Heróis de Fibra. Fibra de Heróis, pronto. Heróis de Fibra, não. Fibra de Heróis. Para você ver como que esse hino, né? Que é uma canção militar, como é a medida aqui, ó. Como uma luva para essa redação aqui. E é claro que eu não queria, numa conclusão, levar isso aqui como um repertório sociocultural. Pode perceber sobre o resguardo da fibra de heróis e colocar entre aspas. Não quero isso. A conclusão não é momento de apresentar repertório sociocultural. Tá entendendo? Conclusão é desfecho. Então, esses heróis de fibra, ele funciona ali como uma espécie de intertexto. E a função do intertexto não é deixar nada no ar. Não tem nada no ar aqui. Você fala de heróis de fibra, eu estou falando de pessoas corajosas, heróis de coragem, né? É compreensível até para quem nunca ouviu falar no hino Fibra de Heróis, por exemplo. Então, quando você se utiliza desse tipo de recurso, né, de intertextualidade, a linguagem e a mensagem, ela tem que ser compreendida independentemente de o leitor conhecer ou desconhecer esse outro texto. Ele compreendeu, está falando de pessoas de fibra, de coragem. E ele entende, reconhece esse diálogo entre os textos, sonho é o nosso sonho, porque aí o corretor fica, se for militar, claro, conhecer. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui, portanto, seja em contexto de paz, seja em tempos de guerra. O amor abnegado dos soldados à nação reverbera em missões. Destacam-se, eu coloquei, reverberam em suas missões. Sabia que tinha alguma coisa demais, eu olhei para o texto aqui. Destaca-se desse modo a relevância do patriotismo para assegurar o bem-estar nacional e a soberania do país. Diante disso, permanece incólume o Brasil sob o resguardo abnegado dos heróis de fibra. Para uma cerejinha de bolo. Aí sim. Gente, os maravilhosos. Voltei. Esse texto aqui que a professora foi digitando, se passou algum erro, alguma coisa assim, você releva. Eu só, pelo amor de Deus. Esse texto aqui, na base dessa envergonhice, eu muito despretensiosamente fiz o texto à tarde, eu faço texto direto, hoje é dia de fazer dissertação para outra banca, inclusive. Fiz um ontem, então vou fazer um hoje.
E fotografei e eu falei assim, eu não tinha programado publicação, eu faço com frequência, fica tudo programadinho, e na noite de ontem não tinha publicação. Então fui, peguei, bati uma foto no meu rascunho, não revisei, revisei sim, corri o olho, viu? E aí não podia imaginar o quanto isso ia ser útil e produtivo para você, a ponto de estar aqui fazendo uma espécie de passo a passo sobre esse tema. Por que esse tema pode ser subjetivo, pode ser desafiador? Porque ele é um tema subjetivo. Eu falo de patriotismo, patriotismo é um comportamento, é um substantivo adjetivo. Ele precisa de alguém para se apoiar, para se firmar, para ocorrer, para acontecer. Eu preciso do patriota para ocorrer o patriotismo. Então, toda vez que a gente tem temáticas subjetivas assim, o texto é um pouquinho mais difícil. Eu levei 1h24 para fazer esse texto, eu acho. Deixa eu olhar aqui. 1h24 para fazer esse texto. Normalmente, temáticas militares eu faço um pezinho nas costas, 1h10, por aí. Então, esse texto aqui, por ser subjetivo, e também por fazer um texto que é modelão, né? Você olha, aí apaga, escreve, olha, tem que ter um cuidado assim, ainda maior, né? Então, olha, eu espero que você tenha gostado. Eu não sei se você é aluno do Estratagema, de repente, se você é aluno do Estratagema, você nem tá aqui, que você já me ouviu falar tanto, né? O curso inteiro, e me escuta, e me ouve, tem contato comigo. Você não é meu aluno, eu espero que você não seja. Porque eu quero que você de verdade seja aprovado no seu concurso. Tem lugar ao sol para todo mundo, não só para os alunos do Estratagema. Então eu espero de verdade que você seja aprovado. Se você não é aluno do Estratagema, mas estamos aí. Se você precisar de um curso que vai te orientar, dar você no colo, vai chorar junto, vai te ensinar, vai corrigir o seu texto com muita dedicação, pronto, estamos aí para isso, no Estratagema. Nós estamos com matrículas abertas para quase todos os concursos militares. Para quase todos os concursos, né? Marinha, CSM, os concursos da Marinha, o CSM, que é o Corpo de Saúde, os concursos da FAB, IMITA, próximo semestre, né? Ainda não, próximo semestre. E Exército, ESA e SpaceX abertos também. Estamos com matrículas a todo vapor também. É isso, meus amores. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, por favor, inscrevam-se no canal para apoiar e não só para apoiar, para receber conteúdo relevante e pertinente para os seus estudos em redação. Um beijo para você e até a próxima. Tchau.